Graça e paz aos irmãos. Estamos aqui mais uma oportunidade singular de poder trazer aqui, acredito a possível conclusão, ao menos desse ponto, do livro da Leslie Chamberlain, A Guerra Particular de Lenin. Livro sobremodo importante de uma das ações totalitárias mais, digamos, nefandas da história política ocidental, Quero começar aqui citando mais 3 nomes importantes, apenas para fins, solenes, O filólogo e crítico literário Roman Jakobson, ainda o filósofo Semyon Frank e também o não menos importante e ilustre, poeta Vladislav Kodazovich. Irei ler aqui um trecho do livro para vocês compreenderem exatamente o que constituiu esse episódio tenebroso da história política aí, ocidental. Claro que eu me refiro ocidental, dado, a enorme repercussão que o bolchevismo teve em toda a cultura política no Ocidente, E porque a Rússia é um país em parte ocidental, Em parte ocidental, Então vejamos aqui, diz assim, na página 14: nunca na história houve uma deportação coletiva pré-concebida de mentes como estas. Foi um enorme golpe qualitativo, coincidindo com a lupenização e conformização da sociedade e a disseminação do dogmatismo e do primitivismo na consciência social. Então notem aqui o tom singularmente solene, que a autora ela faz essa citação. É uma citação aqui, não foi ela que escreveu essa citação, Ela expõe aqui no livro. E que nós vemos que essa questão da lumpenização, lumpenização, ela é um termo, que vem do lupen proletariado, que seria justamente uma espécie de nova classe de comunistas, E que gestaria aí o novo paraíso comunista para a posteridade, Em detrimento daquelas pessoas, com alta cultura e com uma mente bastante definida já, que não se deixava enganar tão facilmente, Nem caía aí no encanto das massivas propagandas, desde o início. Então nós vemos que foi uma situação terrível, com consequências sentidas até hoje, É digno de nota aqui nós trazermos, uma pequena contextualização contemporânea para o nosso país, o Brasil. Veja, por que o Brasil constitui de tantos subanalfabetos políticos, idiotas políticos, apesar de tanta politização na cultura, Apesar de tanto se falar na cultura, apesar de que o assunto não é mais comentado e principalmente
do mês passado para esse, né, seja aí a questão da política, né? Como que o Brasil é um país tão subanalfabeto, não é, em política? Como isso é possível? Isso é possível primeiramente justamente pela a erradicação da cultura ocidental em toda a sua altitude e diversidade, né? Então, a educação no Brasil hoje, ela já há mais de uma década, né? Ela está aí em penúltimos lugares, né? Penúltimos lugares, apesar de bilhões serem investidos, o que é um engano aí é total e incompreensível sob o ponto de vista da sanidade, né? Fazer crer à sociedade que a educação ela depende em primeiro plano, em primeiro lugar e primariamente de finança, né? De dinheiro, meramente do dinheiro, né? Isso é uma mentira, porque vários outros países pobres atualmente são muito melhores do que o Brasil. Eu não vou lembrar citar algum exemplo aqui, mas isso é um fato muito bem constatado. Basta você pesquisar aí em qualquer navegador de internet ou plataforma de vídeo, você vai encontrar esse fato aí muito bem aplicado, documentado e assim por diante, né? Então a questão da educação no Brasil, ela é um programa muito bem elaborado, minucioso e sofisticado de alta engenharia social. Alta engenharia social. Para que as pessoas só tenham acesso e, como consequência, só pensem, discutam e ajam dentro de um comportamento psicossocial muito bem pré-definido. E é justamente o que acontece. Hoje nós vemos as discussões aí no Brasil ainda sobre se o Brasil ele realmente possui partidos, né, comunistas, por exemplo. Se o Lula é comunista, se o Brasil ele, por exemplo, é um país aí de primeiro mundo, não é? Ou se o Brasil é um país de terceiro mundo, se a soberania nacional do Brasil ela realmente é um fato geopolítico e tem alguma efetividade ou não. Então nós vemos assim que é realmente uma espécie de bolha encantada, onde as pessoas não conseguem enxergar, não é? Muitas das vezes uma obviedade aí frontal, não é? É muito impressionante uma coisa desse tipo. Mas, por exemplo, você veja que o MEC e as universidades brasileiras, elas têm trabalhado para trazer essa cultura, né, digamos, lumpenizadora, né? Vamos falar assim, onde a questão desse novo homem, não é? O homem aí à margem da sociedade, o homem amoral e primariamente anticristão, é então a ponta de lança para esse novo paraíso comunista, né? Então nós vemos que a situação é realmente essa. Claro que não é só no Brasil, mas no Brasil isso ganha uma força e ganha uma repercussão imensa. Por quê? Porque no Brasil sequer hoje nós temos um anticomunismo radicalmente realista, capaz, criticamente abrangente e, sobretudo, efetivo. Nós não temos isso aqui no Brasil hoje. Nós não temos. Aí muitos vão aí questionar, né, a questão do movimento que ficou aí denominado como bolsonarismo conservador, bolsonarismo de direita, etc. É o seguinte, por mais bem intencionado, né, por mais pessoas capazes também
aí moralmente sãs, esforçadas, que possa compor o movimento bolsonarista, elas não têm aí essa leitura mais distante, aprofundada e, digamos assim, todo abrangente, não é, da mentalidade, dos meios e das consequências da cosmovisão, digamos, modernista, geopolítica da revolução. Elas não têm isso. Elas não têm isso. E isso daí é justamente a arma mais poderosa para que nós possamos então identificar quais elementos são essenciais para um anticomunismo efetivo, frontal, ameaçador. Porque hoje o Brasil vive nesse medo, né? Quer dizer, as pessoas correm para a direita, se tornam de direita, etc., para evitar o comunismo, né? Geralmente é isso, evitar o comunismo, né? Mas elas não percebem, por exemplo, esse problema tratado aqui, e já vamos aqui, né, desfechar o vídeo aqui, irmãos, já vamos para o fim, que é o problema da educação. As pessoas não percebem, não entendem o problema da educação, e acreditam hoje, não é, já no século XXI, com tanta penetração dessa mentalidade no Ocidente, que existe educação superior no Brasil. E, contudo, não existe educação superior no Brasil. Por exemplo, o José Ortega y Gasset, no início de uma de suas palestras, né, na Europa, não vou lembrar o país, mas eu lembro o ano, em 1923, ele já dizia que as universidades da Europa já estavam no limiar de uma decadência sem precedentes, né, em 1923. E ele não cita o continente americano, ele está falando ali da Europa. É uma crítica e uma leitura da vida universitária europeia em 1923. Nós estamos aqui em 2022 e muitos brasileiros ainda achando que a educação superior brasileira ela pode mudar, né, a história do país, né? E na realidade isso é um engano total, é loucura. É loucura, é claro que não pode mudar, porque a educação no Brasil ela é um programa muito sofisticado de engenharia social. E essa não é meramente a minha opinião. Isso é um consenso entre os cristãos calvinistas, anticomunistas ou antitotalitários, né? Reconstrucionistas, não é? Por assim dizer. Então você vai ver isso, né? Um exemplo ali no livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo, do Gary DeMar. Você vai ver também um quadro aí intelectual da situação no século XX pelo Rushduni, né, o grande polímata e teólogo cristão, né, em sua obra Esquizofrenia Intelectual, e sobre o avanço assombroso e singular do poder estatal, na sua obra ainda muito conhecida e importantíssima, vital para a teologia política, Cristianismo e Estado. Então, quer dizer, são autores aí imprescindíveis da teologia política calvinista que o nosso meio reformado, conhecendo ou não conseguiram ali obter uma consciência, né, de como efetivar essa crítica calvinista à cultura revolucionária nacional, não é? E principalmente na questão da educação. Então, na questão da educação, o Brasil ele está absolutamente perdido, porque ele tem, né, na cultura política direitista ali a sua salvação, o seu oásis, né, nesse deserto cultural tóxico espalhado pela esquerda revolucionária, né? Então, note bem o que a direita no governo Bolsonaro de significativo conseguiu realizar no âmbito aí da educação, por exemplo. O que conseguiram realizar?
no sentido de ganhar terreno, né? De ganhar terreno cultural e intelectual em relação à esquerda no Brasil. E olha que a esquerda no Brasil não é nem essas coisas, né? A esquerda no Brasil realmente vive aí do que se fez no passado e tudo mais, né? Agora é a bestialização cognitiva que impera no Brasil, né? Você vê que são as músicas, a literatura já não tem mais, não é? Comportamento ético-social, né? Também já não existe. A imensa deficiência, né, de universitários lerem apenas 4 livros por ano, ou talvez menos também, né, universitários. Então vemos que a coisa é assim horrenda, né? É um quadro aí bastante ruim, singularmente ruim. E tudo isso devido a essa implantação do programa leninista, que na realidade não inicia-se em Lenin, mas já se inicia ali com Voltaire, Diderot, Turgot, Jean-Jacques Rousseau, ou seja, as sociedades de pensamento francesas, né? Já se inicia ali a nova cultura, quer seja do Homo Faber, quer seja do Homo Soviéticos, e agora, né, do novo homem, né, que, no dizer de alguns pensadores, né, é o homem transhumano, né? Então nós vivemos aí numa degenerescência sem precedentes, não é? Em relação principalmente à religião cristã no Ocidente e em segundo plano aí, não é, da antropologia, ou seja, da própria definição do homem, né? Isso já se perdeu há décadas aqui no Brasil. Quer dizer, você vê as pessoas hoje, né, para encerrar, elas só são identificadas, valorizadas e vistas pela sua profissão, pela sua atuação dentro aí da ordem social. Quer dizer, você é um pedreiro, você é um advogado, você é um vereador, você é um professor, você é um cobrador de ônibus, você é um cozinheiro, você é um motorista, você é um psicólogo, mas nunca jamais você é um homem ou uma mulher. Então note que realmente a situação está muito crítica, muito crítica. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é soar a trombeta, é declarar guerra real contra essa mentalidade psicopatológica revolucionária que acredita que é dono do nosso país. É exatamente isso. O Lenin fez exatamente isso. Quer dizer, destruiu o seu próprio país em nome de um ideal absolutamente maligno, abstrato e vazio de significado, existencialmente miserável, desgraçado. Porque o comunismo é isso, né? A essência do comunismo é a mentira, né? A essência do comunismo é a mentira. E a mentira dá muito certo porque a palavra de Deus nos diz que o homem ele é mentiroso, né? A Bíblia diz, né? Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em Romanos capítulo 3, versículo 4. Então nós precisamos aí realmente de uma contraofensiva. E não apenas de diálogos, utilizando as ideias correntes na cultura política atual brasileira, que são totalmente inermes e são totalmente comprometidas com a novilíngua revolucionária. Porque eles têm uma própria linguagem, né? E a maioria da população não entende, né? Por exemplo, quando eles falam aí no progresso do Brasil, quando eles falam em justiça social, quando falam em paz social. Quer dizer, nada disso tem um mínimo significado moralmente respeitável no mundo da realidade. No mundo da realidade, eles falam para eles próprios. Quer dizer, justiça social para eles, paz social para eles, progresso econômico e cultural e assim por diante para eles. Para os comunistas aí,
não é? É da elite, e nada mais. E nada mais. Note que a maior miserabilidade política do século é o Lula novamente está concorrendo à presidência da República Federativa do Brasil. E o que é que a direita fez? O que é que a justiça no Brasil faz? Absolutamente nada. Apenas críticas histéricas distantes, não é? Inefetivas, e a situação não é de forma alguma sequer mitigada, de forma alguma nada é resolvido. Nada é resolvido e infelizmente ele está aí no limiar de vencer. O que eu espero que não ocorra de forma alguma. Mas veja, ele já está aí na disputa e no segundo turno. E o que é que foi feito contra ele, efetivamente? Não é? Contra o maior monstro moral da história política nacional. Contra alguém que não merece ser chamado sequer de homem, de gente. Essa é a realidade, não é? Quer dizer, o comunista ele detesta ter a sua reputação, o seu caráter, né? Psicopatológico, monstruoso e miserável exposto. Ele odeia isso, não é? Porque ele pretende se disfarçar com as pessoas normais, né? Com um ocidental comum, né? Digamos assim. Então seria basicamente isso que eu tenho para expor nessa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe e que vocês reflitam nisso, procurem aí inteirar-se, né, da real situação, né? E saiba de uma coisa, a mídia sempre mente. A mídia, desde os primórdios aí da Revolução, sempre foi um instrumento da própria Revolução. Não acreditem na mídia, não estudem nada através da mídia. Sempre presuma mentira das informações midiáticas, seja elas quais forem. Seja a informação que for, sempre presuma mentira. Pesquise e estude por conta própria. Essa é a nossa realidade, né? Então que Deus abençoe vocês, né? Eu vou encerrar aqui e boa noite a todos.